Olá, bom dia. Bem-vindos à Complexidade, aula 15. Então, hoje vamos ver complexidade e meio ambiente, e economia do meio ambiente. E a Daisy é que vai comandar hoje. Eu vou falar um pouquinho, para fazer uma apresentação rápida, só para botar em contexto, só vários... essa é uma área que não está muito claro para mim, mas tem bastante já tentativas de unir economia do meio ambiente e complexidade. Então, vou botar o que eu achei recentemente e daí a Deise vai apresentar e a ideia é todo mundo daí participar para fazer aquele... que ideias surgem e Então tá, deixa eu falar primeiro sobre a próxima aula. A próxima aula que eu estou pensando em fazer na próxima aula voltar para a cultura, mas a gente viu cultura no contexto de social learning. Eu queria ver cultura do ponto de vista de medir cultura, como é que mede cultura, e daí como é que usa essas medidas de cultura para explicar coisas, né? Então, os textos para isso, deixa eu mostrar aqui, essencialmente, tem aquele mesmo texto que a gente viu, aquele meu texto que tem os fitness landscapes, mas lá eu tinha recomendado, veja a parte dos fitness landscapes. Mas aí tem a segunda metade, que é a metade onde eu pego o World Value Survey Wave 7, calculo o índice para vários países e daí desagrego, ver o que a gente pode dizer daquilo. Então, é esse. Aqui, deixa eu já botar no chat aqui. Não sei se deve ter texto, mas e também o paper da onde eu me inspirei desse livro, que é desse paper, que é esse paper aqui, que é do Muthu Krishna e do Henrik e vários outros. É um desses weird papers, e lá que eles desenvolvem a medida. E eles aplicam a várias coisas também. Então, quando eu li esse paper, que daí eu resolvi fazer. Então, para quem tiver interesse, tem inclusive um suplemento, materiais adicionais, bem grande, disponível na internet. Deixa eu botar esse aqui também no chat aqui. Então, a ideia é ver isso, ver essas medidas, mas depois, principalmente, ver como é que a gente pode usar isso, né? Inclusive, hoje eu tenho já algumas sugestões para a Daisy, para a pesquisa da Daisy, que eu, de repente, podia usar esse tipo de variável, que ela mede crenças, atitudes, cultura, e para a economia do meio ambiente isso é importante. Então, tá. Deixa eu sair daqui, peraí. Então, eu já vou passar a palavra para a Deise, mas primeiro fazer essa apresentação rápida aqui. Então, é meio... o Rafael está perguntando se estão no Drive. Voltar. Eu vou botar no Drive também. O meu paper está, mas ele está em outra seção, eu acho. Aí eu vou botar nesse, na pastazinha de economia do meio ambiente. Então, economia do meio ambiente. Deixa eu mostrar, então. Eu acho interessante essas coisas, parece esse viés de confirmação, mas... Não sei, tem esse podcast, We Can't Talk, do Ross Roberts, desde 2006, e toda segunda-feira de manhã sai. E eu ouvia sempre, agora, como tem tanta coisa, eu ouço menos, mas o dessa semana é isso aqui. Robert Pindyck, sobre Averting and Adapting to Climate Change. Então, esse cara é do MIT, é um desses grandes economistas do meio ambiente, bem tradicionais. Não, um cara muito bom, acho que tem vários livros, textos, inclusive. E era exatamente sobre isso. Então, esse tipo de viés de confirmação, justo na semana que a gente está pensando sobre isso, aparece isso aqui. Mas aí é interessante que ele pega... A primeira coisa que eu queria realçar, a ideia do adapting. E eu vou mostrar que isso é mais generalizado, que
que quando você pensa em mudança climática, adapting está cada vez mais importante. E adapting é exatamente isso que a gente vê quando você pensa com um sistema complexo. Você tem os agentes interagindo aqui embaixo, né, os fazendeiros, as pessoas industriais, consumidores, produtores interagindo aqui. Dessa interação emerge alguma coisa maior, que é o climate change, e daí as pessoas aqui embaixo vão reagir àquilo que aconteceu no nível superior, e aí eles vão reagir muito adapting. Adapting, então, é coevolução que está acontecendo, essa coevolução. Esse é o exemplo de meio ambiente e o que se chama o socio-ecological systems, talvez seja o melhor exemplo que tem de sistema complexo, né? Economia também, mas esse que junta economia e meio ambiente é mais ainda. E aí eu botei assim, só para dar uma ideia, tem os transcripts, tá, dessas coisas, mas veja só a atitude, assim, eu gostei muito logo no começo, isso aqui no 4º minuto já, realçando muito a ideia de incerteza, assim, meio ambiente, assim, um dos maiores especialistas que existe no tema, ele acha, we simply don't know what will happen, a atitude epistemológica que é bem diferente de muito que tem em economia do meio ambiente normal, de que a gente pode pegar o meio ambiente, pode controlar ele, pode fazer políticas públicas e acertar. Então, ele aqui falando, we don't have any way of knowing what would happen, que é bem uma característica de um sistema complexo. Vou deixar que eu vou tentar fazer o máximo para ficar perfeito, tá bom? Mas antes disso aí, eu tem que dar uma olhada bastante, né, na saída, nessa retenção, porque é uma peça difícil de fazer. Mas vou ficar tranquilo, vamos fazer o possível, tá bom? Um abraço. Tem alguém falando bem rápido. Bom, e aí deixa eu ver o que mais que eu sublinhei aqui. O próprio Ross Roberts, que não é um cara de complexidade, ele gosta do Nassim Taleb, essas coisas, mas ele falando assim, the interacting pieces of it, the complexity of those interactions are not empirically understood with certainty. Então, bem essa ideia de complexidade. Daí, outra coisa, aqui está o IPCC, vocês sabem que é o IPCC, né? Esse Instituto das Nações Unidas, e ganhou o Prêmio Nobel de Paz, ou alguma coisa assim, um tempo atrás, por causa do trabalho deles de mudança climática. É um monte de especialistas, e eles soltaram um report novo deles, e o report é muito sobre exatamente a adaptação. Estão dando uma ênfase muito grande à adaptação, que não era tanto a ênfase antes. A ênfase antes sempre foi, vamos abaixar os níveis de carbono, vamos evitar, né? A gente consegue evitar. E aqui é adaptação. E adaptação, de novo, é exatamente a ideia de um sistema complexo de coevolução. Você causou aquilo, mas você está reagindo àquilo, adaptando, e essa sua adaptação vai afetar outra coisa no clima, que daí você vai reagir, adaptar a ela, e assim por diante. Então, eu acho que eu selecionei um pedaço aqui. Esse report tem 3.676 páginas, né? Então eu li tudo para ver rapidinho, mas aí aqui está a parte que eu achei aqui. Bem no começo, acho que na introdução logo, this report recognizes the interdependence of climate, ecosystems and biodiversities in human societies, and integrates knowledge more strongly across natural, ecological, social and economic sciences than earlier IPCC assessments. Então eles estão falando assim, a gente está com uma mentalidade mais de complexidade de ver eles não chamam disso, mas a inter-relação, sistemas interconectados, interrelacionados do que antes, que é exatamente o que é complexidade, né? E aí eles põem esse desenhozinho que é mais ou menos isso, né? Você tem climate change, aqui tem a sociedade humana aqui, e o que você faz tem impactos, e daí climate change tem impactos nos ecossistemas, que impactam os seres humanos, e assim por diante. Tem essas interações, interações are the basis of emerging risks from climate change. Então, o argumento... E eu dei uma procurada no report quantas vezes que eles mencionam complex adaptive systems e complexity, e já começa a aparecer. Né? Já começa a aparecer mais do que antes. Não sei por que eu ponho essas coisas, mas isso era para mostrar isso. Que eles... Bom, deixa eu pôr. De novo, isso do report também, mas diferentes interações. É um foco nas interações, mais do que um foco em medir
ações ou alguma coisa nos diversos tipos de interação setorial, temporal, espacial. Então, tudo que eu estou fazendo é bem, né, um overview vago, mas mostrando que essas coisas, complexidade, parecem encaixar com o problema de meio ambiente. Aqui eu botei só porque uma das coisas que foi mencionadas no podcast lá do Pindyck era a ideia de antropoceno. Então, você sabe que tem essas classificações geológicas e de cada período, tem os períodos maiores, menores. Seres humanos aparecem aqui, especialmente já no Plioceno, mas Pleistoceno. Eu estou lendo um livro agora sobre contrato social no Pleistoceno, mas aí tem esse negócio, isso aqui não existia antes, isso aqui foi inventado recentemente, de dizer, a gente não está mais no Holoceno, a gente está no Antropoceno. E Antropoceno seria um período geológico da Terra, do globo, em que ele foi dramaticamente afetado por ser humano, por ação humana. Então, esse é antropoceno. Então, essa é bem a ideia dessa coisa de complexidade, né? Os seres humanos agindo, eles mudaram o que acontece, e isso vai fazer com que haja reações de novo. É bem a ideia de um sistema complexo adaptável, mudando o antropoceno. Bom, uma das coisas que não pode faltar quando se pensa em meio ambiente é Elinor Ostrom. Elinor Ostrom, eu vejo ela tendo um impacto muito grande hoje nessa área de meio ambiente, porém não tanto em economia. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Economia, ela morreu em 2012, e eu vejo assim, entre economistas, as pessoas não são muito impressionados, porque essa área de economia do meio ambiente, ela sempre foi muito... Eu participei muito disso, porque eu participei, eu fui editor de um journal, um editor associado, né, um dos 5 editores, durante 10 anos, o Environment and Development Economics. Eles me contrataram, eles me chamaram, me convidaram no ano 2000, porque eu tinha publicado um paper sobre conflito rural, instituições, que teve bastante impacto, daí eles me chamaram para aquilo. Então, participei muito disso. Era um journal bem mainstream. O principal journal que tem é o Journal of Environmental and Economic Environmental Management, o journal de área, né? O principal. Tem o Natural Resources também. Mas esse era assim, o segundo tier. Então, esses 10 anos, deu um trabalhão que eu tinha que, sabe, cada semana você recebe um paper novo, você tem que achar pareceristas, tem que insistir que os pareceristas respondam, tem que julgar as respostas dos pareceristas, chegar e revise ou não revise, reject, etc. É um trabalho infernal aquilo ali, mas me deu uma boa visão da literatura, o que era a literatura. E durante essa época, 2000, aí eu saí lá por 2010, daí fui mexer com outras coisas, então não estava tão dentro de economia do meio ambiente. Mas durante essa época era bem tradicional no sentido, o que contava mesmo são modelos. Sim. Os papers em geral tinham que ter modelos, uma otimização, algum tipo de modelagem qualquer, e secundariamente econometria. No começo, nessa área, especialmente 2000, 2010, econometria, por ser um paper que ele focava muito em países em desenvolvimento, então tinha econometria, tinha dados, mas não era essa ênfase hoje. E aí eu também, outro podcast que eu vi essa semana era um do Robert Stavings, de MIT também, eu acho, e estava entrevistando a Maureen Cropper, que é uma das principais nomes da economia do meio ambiente, e ele perguntou para ela assim, como é que está essa literatura, o que você vê essa literatura acontecendo? Ela escreveu o famoso review da área em 1992 no Journal of Economic Literature. Ela falou assim, olha, a área hoje em dia, agora ela faz experimentos, né? Ela faz isso que o resto da economia faz, procura experimentos naturais para meio que mostrar se esse programa funciona, se essa política funciona, esse tipo de coisa. Então, mas eu acho interessante pensando sobre isso, que a economia do meio ambiente chegou tarde nessa, né? Ele chegou tarde
quem foram os primeiros? Foram os labor economists, pessoal de economia do trabalho, né? Salário mínimo, essas coisas, e desenvolvimento, pessoal de desenvolvimento. Melissa Dell, Nathan Nunn, e todos aqueles pessoal, programa na China, programa RCT Trials, tudo isso, esses foram os precursores, daí junto com alguns econometristas que tinham a organização industrial é famoso por ter ficado para trás, no famoso paper do Angrist e Pischke da Revolução de Credibilidade, eles têm uma seção criticando a organização industrial que ficou para trás, mas meio que a economia do ambiente chegou tarde. E é engraçado isso, porque essa talvez seja a área mais óbvia para esse tipo de experimento. Você quer saber, né, se essa intervenção funcionou para resolver o problema do meio ambiente, ou se esse tipo de política, ou se impostos de carbono, ou mercados de direito de propriedade. É o típico da literatura onde uma das grandes perguntas é essa, se essa intervenção funciona ou não funciona, uma tecnologia nova de batatas no Peru foi introduzida, um fogão novo que não solta fumaça dentro de casa na China. São típicos temas que tem. E então você poderia imaginar, mas pelo que eu entendo, pelo que ela falou, hoje isso chegou. E Elinor Ostrom, mas não teve muito impacto, que eu acho que Elinor Ostrom é muito estudo de caso, né? Ela tem teoria dos jogos um pouco, mas é muito estudo de caso, mostrar assim como que grupos comunitários conseguem resolver o problema do bem público, do common good problem. Então, mas é muito importante, mas fora de economia, eu vejo ela cada vez crescendo mais, e especialmente com mudança climática. Eu vejo áreas desde pessoal de evolução de cultura e ciência política, outros, assim, pensando, o futuro da humanidade depende de conseguir resolver cooperação a nível global, que é uma coisa muito difícil, reduzir emissões de carbono, pandemias e várias outras coisas. É aquela coisa que o Nathan, na aula passada, a gente falou. E o jeito para resolver isso vai precisar de cooperação. E cooperação em grande escala. Quem é que pode nos ajudar com isso? Quem é que entende disso? Muito comum as pessoas, Elinor Ostrom e os 8 princípios de desenho que ela tem esses 8 princípios de, né, como é que um grupo maior que tem um bem comum entre eles, como é que pode organizar aquilo ali para que haja cooperação e haja um bom uso daqueles recursos e consiga evitar os problemas de bens públicos, free riding, essas coisas todas. E aqui eu botei só para notar, eu tinha usado esse trabalho dela bastante em umas coisas que eu escrevi, foi logo antes dela morrer, ela morreu em 2012, esse aqui é 2011, e ela explicitamente, você vê que, e ela fala explicitamente, ela está indo na direção de complexidade, e ela fala complexidade o tempo todo, né? Aqui no começo ela está mais ou menos falando isso, que o que a gente precisa we need to develop analytical tools for analyzing dynamic situations, institutional change, né? Então, tá aí ela. Eu conheci ela em conferências, mesmo no dia que eu estava tomando café da manhã, ela veio no hotel, na Escócia, ela veio, sentou na minha mesa, eu fiquei morrendo de medo, mas a pessoa mais simpática do mundo, todo mundo adora ela. O marido dela é um cara famoso também, é o Vincent Ostrom, e ele é o contrário, ele é conhecido como um ranzinza, mas ele tinha morrido muito antes dela ganhar o prêmio Nobel e todo o resto. E poxa, eu fico botando essas coisas depois, mas aqui só para mostrar, ela está explicitamente dizendo isso, esse tipo de coisa, né? For social science scholars to integrate complex nested systems into their frameworks and theories, we must also recognize the extent of diversity of many forms that surround us and face the challenge of unpacking its complexities to explain the world we live in. Então, tem bastante disso. É pena que ela morreu, que seria interessante, eu acho que ela teria, como ela é muito influente, teria avançado muito nessa área de integrar o uso do ambiente com complexidade. Bom, aí só outra coisa que eu quero recomendar, eu saí procurando e eu achei esse trabalho eu achei um trabalho de 2018. Esse cara aqui eu sei quem é um cara também, um sueco, mas é um trabalho sobre isso, sobre
como que a gente pode fazer pesquisas sobre, que é o SES que chama, né? Social Ecological Systems, que são sistemas complexos, e tratando eles como sistema complexo. Esse que é o negócio. Existe muita pesquisa sobre Social Ecological Systems, biólogos fazem isso, ecólogos fazem isso, economistas olham essas coisas, mas tratando como um sistema complexo adaptável, né? Então, eles offer an overview of the conceptual integration de complexidade, Complex Adaptive System Research, and its implications for the advancement of o estudo de Socio-Ecological Systems. Então, para você pode ser interessante ler isso. É muito bom, mas eu botei algumas coisas aqui, fica um pouquinho vago, né? Porque ainda está difícil, eu achei que tinha que ter mais exemplos. Mas... Bom, em todo caso, eu botei só algumas coisas só para resumir, só para mostrar o que tem aqui. Existe uma distinção entre Systems Theory, que trata de sistemas, por exemplo, ecologia trata muito de sistemas, economia, que trata o meio ambiente só como um outro bem, o foco está todo na economia, e tem esse outro bem que é usado, e não é só isso, e tem tratar Social Ecological Systems como um sistema complexo, adaptativo, tem esse tipo de preocupação com resiliência, adaptabilidade, transformabilidade, stewardship. E o que eles oferecem? Então, eles oferecem 6 princípios organizadores que estão por trás dessas coisas, que pode ser usado para estudar Social Ecological Systems como sistemas complexos. Né? Então, deixa eu botar aqui. Então, princípio 1, sistemas complexos são constituídos de relações. Então, a ideia é você focar mais na relação do que nos elementos. Então, se for uma rede, você está olhando, o interesse é nos vértices, não tanto nos nós, que é um pouco diferente do que muita outra pesquisa. Você está olhando mais o processo do que a coisa. Né? Então, o foco é na relação e o sistema a relação desse sistema com o ambiente maior, que muitas vezes são redes, dentro de redes, geram auto-organização, fenômenos emergentes, dinâmicos, etc. Princípio 2, CAS, Complex Adaptive Systems, tem capacidades adaptativas, então estão sempre adaptando. Muitos desses princípios parecem ser a mesma coisa, mas estão pegando partes diferentes. Né? Então, tem essa adaptação. 3, processos dinâmicos geram o comportamento dos CAS. Então, essa reação, você tem aquela coevolução que a gente falou. Né? Então, tem nessas interrelações, tem não proporcionalidade entre causas e efeitos. Vou dar um exemplo depois, mas isso é bem diferente do que como a gente fazia em economia, né? Que as coisas são lineares. Quando são lineares, tem essa proporcionalidade. Não, um pouquinho mais de x leva a y, tem um coeficiente que diz quanto, e ele é geralmente independente de onde você está. Esses feedbacks podem ampliar ou amortecer as perturbações, tem variáveis rápidas, variáveis lentas, tipping points são muito comuns. Então, nada acontece apesar das causas, e de repente você tem todos os efeitos. E toda essa não linearidade gera imprevisibilidade, incerteza, dificuldade de prever e controlar. CAS são radicalmente abertas, então são sistemas abertos e não sistemas fechados. Em economia, a gente sempre trabalha como um sistema fechado, então aberto sempre pode entrar energia, entrar matéria, entrar mais informação, e a principal dificuldade é essa, que você não sabe onde é que está a fronteira entre o que você está olhando, não é claro exatamente onde está se estabelecer os boundary conditions, né? Então, geralmente depende de quem que está olhando, qual que é a pergunta que você está falando. E CAS são contextualmente determinadas, não tem assim, leis gerais que vão acontecer sempre, depende do ambiente, coisa específica que você vai olhar.
E novas quantidades emergem através de causalidades complexas. Então, você tem novidade acontecendo, fenômenos emergentes acontecendo, e você não consegue pinpoint, dizer exatamente por que aquilo está acontecendo, o que vai acontecer de novo, o que vai acontecer agora, porque teve uma situação parecida com essa antes. Isso torna muito difícil, não é o que a gente está acostumado. Então, daí eles pegam esses 6 princípios e vão querer sugerir, dado que você está lidando com fenômenos que têm esses princípios, que tipo de métodos você devia usar. Que eu acho que essa é um pouco da pergunta que a Daisy está fazendo, né? Ela está fazendo tese nessa área e está perguntando, então, daí, que método, se eu vou olhar algum fenômeno complexo, mas como é que eu uso? Né? Que tipo... Eles têm todas aquelas 6 princípios e características, os instrumentos usuais que a gente aprende em economia não são muito bons para lidar com eles. Então, que tipo de métodos? Eles aqui não dizem assim especificamente, eles estão mais dizendo que tem que usar vários métodos, tem que, né, buscar métodos apropriados. Então, teoria de redes, baseada em agentes, economia tradicional, teoria dos jogos populacional, todos esses, mais da pluralidade de métodos para olhar isso. E você tem que mudar o foco do estudo. A principal coisa é essa, mudar o foco do estudo, em vez de focar nas partes, olhar o sistema. E eu admito que não é muito claro o que quer dizer isso. Eu eu aceito, mas como que eu vou fazer isso? A gente foi educado olhando que o foco era outro tipo de coisa, o tipo de perguntas eram outros, é difícil. E eu acho que isso está se desenvolvendo ainda muito na literatura. Você tem que mudar o foco do estudo de objetos para as relações, né? Mais nos links do que nos nós da redes, de sistemas fechados para sistemas abertos. Você tem uma rede, ela não é uma rede fixa, tem coisas que vão entrar e coisas que vão sair da rede, ou a rede está nested em outras redes. Em vez de medir, tem coisas que não vai conseguir, um monte de variáveis que não vai conseguir realmente medir. Então, você tem que capturar outras formas de retratar ou de entender qual é a complexidade. Isso soa bem, mas como é que faz isso? De novo, não é tão claro. E de observação para intervenção. Esse eu não sei muito bem o que eles querem dizer com isso. Tá. E aí, eu não vou ver isso aqui, mas talvez quem tem interesse nessa área valeria a pena ler. Eles pegam aqui para tentar ajudar um pouco mais para quem quer fazer pesquisa nessa área. Dado os 6 princípios, lembra, o primeiro princípio é que sistemas complexos são constituídos de relações. Que implicações têm essas propriedades para escolher métodos de complexidade para estudar aquilo ali? E aí ele sugere, então, diversidade. O seu modelo vai ter que ter diversidade. Uma coisa que modelos em economia tradicionalmente não tinha, né? Vamos fazer agentes representativos para estudar um sistema complexo, tem que ter diversidade. Seu modelo vai ter que ter diversidade. É que é de diversidade que surgem coisas interessantes que você vai querer saber. Então, eu não pus essa tabela inteira, tem os 6 princípios, mas sugerindo, né, que tipo de modelos ou que características os modelos têm que ter para você estudar eles, né, e que considerações. Tá. Aí, bem no final, eles põem assim, exemplos de propriedades emergentes de sistemas do mundo real são, né, o que emerge nessa coisa do meio ambiente, interação do meio ambiente com do social com o econômico. Exemplos de fenômenos emergentes é pobreza em sistemas econômicos. Um exemplo é pobreza. Outro exemplo em sistemas econômicos é insegurança alimentar na agricultura. E outro em sistemas biológicos é imunidade compromised. Esses são fenômenos emergentes e que depois vão afetar como que as pessoas agem. Então, podia ter mais exemplos, mas... E aí, só para acabar, eu sei que eu estou tomando mais tempo,
Eu me lembrei dois exemplos que eu sempre vejo em pessoas dando palestras sobre complexidade, especialmente palestras mais introdutórias. Um é o exemplo que a gente viu na aula passada, aquele exemplo do Levin, é um exemplo daquela nova semente que levaram para Bali, e as pessoas tinham uma tradição religiosa de quando plantar, os templos de água, etc. E veio os especialistas do Banco Mundial, introduziram uma nova semente ultraprodutiva e deu totalmente errado, porque era um sistema complexo, surgiu uma cultura que mediava aquilo ali, as pestes. E outro exemplo é esse, do lago, tem um paper famoso o pessoal sempre cita em complexidade, é um exemplo de tipping point de não linearidade em sistemas ecológicos, ecológicos e humanos também. Tem um lago, o lago está limpo, está cheio de vida, está cristalino, aí os seres humanos, né, human pollution ali acontece, e você está jogando aquilo ali e não está afetando a qualidade do lago. O lago continua cheio de vida, continua cheio de cristalino, e aí você joga mais e continua cristalino, joga mais, continua cristalino, e de repente vem a palha que quebrou a costa do camelo, vem o tipping point. Ele não avisa, não dá um prenúncio. De repente, de uma hora para outra, o lago eutrofica, que chama. Então, os peixes todos morrem, não tem mais oxigênio, e até achei a foto aqui. Então, se eu estou entendendo correto, tem o lago limpo aqui e esse aqui eutroficou, e é de uma hora para outra. É um tipping point, é não linear. Então tá, deixa eu parar aqui. Só botar em contexto as grandes perguntas, o tipo de problema que existe. E eu vou passar a palavra para a Daisy, então. Posso? Já está liberado. Está aparecendo aí para vocês? Ok, tá. Então, bom dia a todos. Eu conversei com o professor e eu vou começar já pela apresentação do que eu já tenho até então da minha ideia de tese. Até já peço desculpas antecipadamente, porque está bastante confuso ainda, em função de eu estar estudando ainda e tentando entender, tá? Então, a ideia geral é trabalhar mudanças climáticas e desigualdade multidimensional, fazendo uma análise a partir da complexidade. Daisy, põe em tela cheia para a gente ver mais fácil. Não está em tela cheia? Para mim está aparecendo em tela cheia. Bom, então... Não ainda? Não. Estranho. Mas tudo bem, dá para ver. Talvez pode reduzir a coluna ali do lado. Tá bom, pode seguir assim. Então, assim, o que me motivou... Deixa eu colocar vocês aqui para cima, senão nem eu enxergo aqui. O que me motivou a estudar esses dois temas, dado que são dois temas que são muito abrangentes, né? Um deles só, isoladamente, já é um problema grande a ser trabalhado, né? Mas o que me motivou, assim, a grande questão é que eu ficava sempre pensando que o que vem primeiro? Será que a mudança climática é ela que agrava a desigualdade ou o fato das pessoas estarem numa situação muito desigual? Isso faz com que os efeitos das mudanças climáticas sejam ainda maiores, né? Se a gente for pensar nessa figura aqui anterior, né? Que são pessoas que moram à beira do morro e que são as primeiras que são atingidas quando se tem uma grande enxurrada, né? Que seria um dos efeitos das mudanças climáticas. Aí, isso me motivou a pesquisar. E uma coisa também que vocês poderiam me questionar no primeiro momento é por que, então, não estudar mudança climática e pobreza? Dado que
seria um pouco menos complicado, penso eu, porque a quantidade de dados acerca da pobreza e de estudos é muito maior. Quando a gente fala em meio ambiente, de modo geral, e em mudança climática, então, esse recorte, qual que é a primeira questão que aparece? Num primeiro momento, mantendo os demais fatores constantes, se eu só reduzir a pobreza, eu vou fazer o quê? Reduzindo a pobreza, eu vou aumentar a possibilidade das pessoas consumirem, isso vai fazer com que aumente a produção de produtos, e isso vai aumentar a poluição, vai aumentar o desmatamento. Então, quando se fala em meio ambiente, só relacionar com a pobreza, a tendência é que, no primeiro momento, até a situação se agrave, quando se reduz a pobreza. Até um certo limite de renda, né, que as pessoas passam a consumir produtos que são melhores, né, roupas que são mais duráveis, mas no primeiro momento se consome muito coisas não duráveis e que acabam, então, agravando a questão da poluição, do desmatamento, enfim, os problemas climáticos. Então, por isso que eu quis trabalhar mudança climática e desigualdade. E por que usar complexidade? Eu acho que o professor já deixou bastante claro, né? Quando se fala em meio ambiente, em mudança climática e também em desigualdade, você consegue reunir as características que mostram por que eles são considerados sistemas complexos, né? Por exemplo, a não linearidade, né? Se a gente for pensar a nível de Brasil, qual é o nosso maior problema quando se fala em mudança climática? O desmatamento. Mas não significa que se eu reduzir o desmatamento em 50%, eu vou melhorar a questão climática em 50%, não é linear. E todas as outras características de emergência, enfim, podem ser visualizadas quando se fala em mudança climática e desigualdade. Muito bem, a partir disso, eu tinha que delimitar. A minha ideia era delimitar. Então, como que eu poderia fazer isso? Por onde eu começo as leituras? O que eu faço? Aí, eu optei por fazer um ensaio bibliométrico. Por quê? Uma revisão bibliométrica, ela ajuda muito a organizar as leituras das referências bibliográficas. E eu já vinha com essa ideia de fazer um ensaio bibliométrico no primeiro capítulo, desde lá da minha ideia de tese, que era um pouco diferente do que eu estou desenvolvendo. Mas a ideia já era essa, era organizar a revisão bibliográfica com base na bibliometria. E, normalmente, as pessoas tendem a fazer isso como um tema. Por exemplo, eu quero ver o que está sendo pesquisado em meio ambiente, eu faço uma revisão bibliométrica. Mas a minha ideia não, foi tentar reunir os artigos que, ao mesmo tempo, citassem clima e citassem desigualdade, para eu ver o que está sendo pesquisado nessa área. Aí, desse modo, então, com esse objetivo, eu selecionei os dois termos lá na plataforma Scopus, que foi a que eu utilizei para fazer esse compilado de artigos, e utilizei os termos desigualdade e clima, ou seja, que eu baixasse só os artigos que contivessem as duas palavras, em inglês, claro. Aí, aqui, isso não tem tanta importância, né, como eu fiz esse ensaio, só vou explicar um pouquinho, porque eu acho interessante, pode ajudar alguns, mas isso aqui ainda não é complexidade. Eu utilizei o pacote, o programa VozViewer, fiz um curso até com uma colega nossa aqui do doutorado, que fez curso com os autores do programa, e isso me ajudou bastante. Aí, no primeiro momento, eu fiz uma breve análise descritiva, que já sai lá direto do Scopus, né? Você só precisa criar as tabelas, os gráficos, para mostrar qual o montante de artigos que citam esses dois termos que foram pesquisados em cada ano, foram publicados em cada ano. Então, tem desde lá artigos bastante antigos até o ano de 2022, né? Então, como isso vem evoluindo ao longo dos anos, de quais instituições vêm os pesquisadores que publicaram, e outras coisas mais descritivas. E a segunda parte, então, foi fazer os mapas, né? Fiz 2 mapas para mostrar essa análise bibliométrica, que é o mapa de concorrência de palavras-chave fornecidas pelos autores e o mapa de acoplamento bibliográfico.
Eu tô com a impressão que você está... Qual slide você está aí? Ai, não está andando, não acredito. Olha só, acho que é que você está olhando o PowerPoint, você tem que olhar o Zoom. No Zoom vai estar aparecendo para você. Ah, tá. Não está indo, então. Saia da apresentação. Tá. E daí entra de novo. Tenta sair e entrar de novo para ver. Ai, não acredito. Peraí. Agora, tá. Vai no Unshare Screen. Tem um botãozinho vermelho em cima. Saiu, né? Saiu. Agora vai de novo e acho que vai dar certo. Está aparecendo? Apareceu. Agora muda o slide para a gente ver. Ah. Agora sim. Deu certo? Tenta a tela cheia, que eu acho que agora vai dar a tela cheia também. Deu certo? Não, tela tá cheia não, mas Ué, tudo bem. por que assim? Tá. Aí, eu fiz esses dois mapas de concorrência de palavras-chave e o acoplamento bibliográfico. Aí eu coloquei eles aqui, que eu achei legal mostrar, assim. Esse aqui, dá para ver a setinha? Eu mexendo ou não? Não? Não estou vendo ela. Eu Não? estava vendo ela mexer antes, mas agora eu não sei onde é que ela está. Mas estão aparecendo os mapas, dois, né? Os clusters. Não, está no slide anterior. Ai, Jesus, por que será? Mais uma vez. Às vezes, quando compartilha a tela inteira, é melhor. Agora está a tela inteira agora. Tá? E trocou? Agora tá funcionando. Ah, tá. Tá bom. Aí aqui, então, eu coloquei um exemplo do mapa de concorrência de palavras-chave. E o que ele me mostra, né? Ele mostra... aqui não aparece o número, né? Mas o que significam esses círculos? Eles mostram a quantidade de vezes que essa palavra-chave apareceu nesse compilado de artigos, então, que eu baixei. E a palavra mais gritante, né? Quando se relaciona a clima e desigualdade, é mudança climática, que é esse círculo azul bem grande. Ele aparece, se não me engano, 353 vezes essa palavra-chave e se liga a 149 outras palavras-chave, ou seja, ele aparece juntamente com outras 149 palavras-chave. Então, se percebe também que tem outras palavras aqui que são importantes, né? Vulnerabilidade, aqui eu dei um close, porque dependendo como você coloca a seta, vai mostrar as ligações daquele círculo, né? Então, aqui tem a questão de gênero, né? Que aparece, a adaptação, que aparece. Então, você consegue visualizar de uma forma bastante rápida, assim, de certa forma, do que aqueles artigos estão tratando a partir das palavras-chave. E juntando com o mapa de acoplamento bibliográfico, que é esse Daisy, aqui, volta lá um pouquinho. Uhum. Você fez uns clusters, né? Você botou os clusters, tem o azul, o roxo. Isso. Aí você Uhum. identificou o que eles são, mais ou menos? Sim, eu identifiquei, mas essa identificação dos temas, ela não pode ser feita isoladamente por esse mapa, mas se você juntar com o mapa de acoplamento bibliográfico, você consegue ter uma visão bem legal disso. Então, aqui você vê quais as principais palavras-chave
que aparece. Então, você vai ver de alguma forma os temas. Mas aqui, você vai ver os temas mais atuais, tá? Então, o acoplamento bibliográfico não significa que ele está me mostrando os artigos mais importantes em termos de citação. Ele me mostra os artigos mais recentes. Ou seja, os documentos que aparecem aqui, esses autores, eles citam referências em comum, tá? Então, cada círculo desse significa aqui, por exemplo, que esse Taconet, ele se liga com o Hensler, porque eles têm pelo menos uma referência em comum. Ou seja, se eles citam referências em comum, a tendência é que os temas de cada cluster sejam comuns. Deu para entender? Sim. Então, Mas como é que você usa isso para, por exemplo, se você souber que tem um trabalho que realmente interessa a você, já viu, esse trabalho é o tipo de coisa que eu quero, aí você pode usar isso aqui para saber quais outros trabalhos você deve ter mais interesse em ver, né? Isso aí. Uhum. Aí, no caso, assim, você consegue extrair qual que é a metodologia, né? Você lê os títulos e as palavras-chave para te dar uma ideia geral do que aquele cluster significa, tá? De qual o tema que sai daquele cluster. E a partir, então, desses principais que aparecem aqui, porque o primeiro compilado lá que apareceu foram 2.800 artigos para mim, só que daí eu utilizei eu delimitei para artigos em português e inglês e só para artigos, né? Porque ele pega um total de documentos, não só artigos. E aí passou para 1.882, mas o sistema ele é bastante inteligente e ele reúne aqui os mais atuais. Então, a partir desse acoplamento bibliográfico, que aqui ele aparece como clusters e aqui ele aparece com mapa de densidade, que eu acho mais fácil de interpretar, porque quanto mais vermelho, mais importante é o artigo. Então, se ele está na área mais vermelha, mais importante, depois vai ficando laranja, amarelo, depois o verde, depois o azul. Então, esses aqui que estão mais afastados, eles são menos importantes do que os que estão aqui no círculo em vermelho, por exemplo. Aí, a partir disso, da leitura desses principais aqui, eu cheguei nesses 3 caminhos, digamos assim, né? Apontou 3 caminhos de hot topics, que chamam, né? Dos temas quentes, assim, que estão em voga. Que seria, então, eu consegui fazer delimitar para esses 3 caminhos: carbono, energia e desigualdades, vulnerabilidade, gênero e mudanças climáticas e adaptação e transição econômica e ecológica. Então, até aqui o resultado é que, quando eu penso em desigualdade e clima, quais os temas que mais aparecem? São esses temas aqui. E esses temas que eu gostaria de desenvolver, não todos, porque é impossível, mas aquele que for mais, não sei, promissor, ou que for mais possível, desenvolver os outros artigos da minha tese. E a partir disso, então, eu pensei em algumas coisas, e é aqui que eu gostaria que vocês dessem suas contribuições, ideias, me dissessem o que vocês pensam quando eu falo isso. Tá. Então, o primeiro é carbono, energia e desigualdade. Esse eu penso que teria mais dados a serem visualizados, e ontem até conversando com o Renan, conversando com a Lorena, conversando com o João Vitor, eles já me deram várias ideias, me mandaram várias referências, ajudou bastante. Mas uma coisa que eu penso assim será que pessoas que estão numa situação de desigualdade maior, elas tendem a consumir ou produzir ou exportar, provavelmente, porque são dados que a gente já tem, né, melhores dados quando você pensa em índice de complexidade. Será que elas utilizam produtos mais intensivos energointensivos, que se diz, em energia, ou menos energia? Aí eu fiquei pensando, nossa, seria legal se eu pudesse calcular um índice de complexidade que conseguisse capturar essa questão da desigualdade e da energia. Aí, conversando com o Renan, me lembrando de uma outra aula que eu assisti, eu lembrei que já tem esse cálculo de um artigo lá do Dominique Hartmann e seus coautores,
faz o cálculo de índice de complexidade e consegue fazer uma ligação com a desigualdade e com as instituições, ele ainda faz. E também já tem o cálculo do índice de complexidade dos produtos verdes, que é agora de 2020, que até foi o Renan que me enviou esse artigo. E mais recentemente agora saiu um artigo também que é do brasileiros, aqui do professor Romero, lá do UFMG, com a Camila Graham, não sei como é que se diz, mas ela é da CEPAL. Eles calcularam o índice de intensidade de emissão por produto. Então, ele já tem esse compilado de dados, e eu acho que seria legal se eu conseguisse alguma contribuição juntando, de alguma forma, esses índices, tá? Tentando ver, a partir da complexidade, essa relação entre energia e desigualdade. Essa seria uma ideia. E se eu trabalhasse com isso, por exemplo, até conversando com a Lorena, né, ela falou que até daria para juntar essa letra C aqui, que é essa questão de trabalhar energia e desigualdade países norte e sul. Porque o que se vê, né, quando se olha para trás, é que os países do norte, eles já desmataram, já utilizaram suas fontes de energia que emitem muitos poluentes e conseguiram enriquecer também por isso, né? E isso acabou gerando mais desigualdade. E agora, na hora que a gente está olhando para como é que nós vamos consertar tudo isso, os países do Sul, que ainda não exauriram os seus recursos, né? O petróleo, por exemplo, né? Que é danoso para a mudança climática, eles também têm que colaborar para se adaptar, né? Ou reduzir, minimizar esses impactos. E a outra ideia, quando eu penso em energia e desigualdade, que me surge seria construir uma rede que relacione essa questão do fornecimento de energia com desigualdade, com o índice de Gini, enfim, algum outro indicador, para ver a variação ao longo do tempo, mostrar, por exemplo, onde é que estão localizados os grandes conglomerados e como é que é a desigualdade naquelas regiões, mostrar as vértices, os nós, identificar os entraves. Foi isso que eu pensei, assim, em termos de energia e desigualdade. Deise, Então, uma coisa que me surge na cabeça ouvindo você falar é um tema antigo em economia do meio ambiente, que é a ideia que tem a curva de Kuznets, né? A curva de Kuznets, que países pobres são iguais, daí eles vão enriquecendo, ficando mais desiguais, e aí, a partir de uma certa riqueza, vão ficando mais iguais. Então, a curva de Kuznets é assim, mas aí tem a curva de Kuznets ambiental, que países pobres são limpos, vão ficando mais sujos, e depois ficam, a partir de um momento, eles se limpam. Então, você tem os seus dois elementos em duas curvas de Kuznets diferentes. Desculpa. Uma é desigualdade e outro é meio ambiente. Então, é um pouco a interação dessas duas coisas. Tem uma grande literatura. Antigamente, o que você fazia era ficar tentando estimar essas curvas. Era sempre assim, PIB e PIB ao quadrado, e um monte de controles. A sua tese ia ter um sucesso se PIB fosse positivo e se PIB ao quadrado negativo. Então, vai crescendo, mas com o tempo... Esse era o grande negócio. Eu mesmo orientei, tem uma tese de sucesso ele está hoje no TCU, o Fábio Granja, eu orientei junto com o Jorge Nogueira, é o que se fazia. Hoje tem muitas outras considerações de causalidade, outras coisas que não se pensava naquela época, e tinha poucos dados, mas é um pouquinho, quer dizer, você fazendo essas coisas que está falando, você vai estar tratando desses temas, vai ter que citar essa literatura. Pessoal, se vocês quiserem comentar alguma coisa, eu parto para o outro tema e depois... Só falar uma outra coisa, é que, como eu falei com você ontem, dados de desigualdade são extremamente difíceis, né, de conseguir. Uma vez eu estava numa consultoria lá na Etiópia com um cara das Nações Unidas, e aí eu estava falando, vamos fazer isso com desigualdade. Aí ele me falou,
Olha, eu sou o cara das Nações Unidas. As Nações Unidas têm um índice de desigualdade. Eu sou o cara que cuida desse índice. E eu não recomendo, porque o nosso índice a gente não, sabe, não é garantido. Se você visse o jeito que a gente faz, não é. Mas tem outros, é claro. E acho que desde então melhorou muito, muito isso. Mas especialmente ao longo do tempo, para comparar, e a nível municipal, acho que até tem, que nem eu falei, mas é sempre um desafio. Sempre vai ter problemas em ter dados de desigualdade. Quando se pensa em mudança climática, é um problema global, né? Uma externalidade negativa global, então talvez seja mesmo difícil, né? Conseguir desagregar tanto. E desigualdade mexe devagar ao longo do tempo, essa é outra coisa, né? Ela é muito estável. E mais, o índice de Gini é muito estável, mesmo quando a desigualdade muda, ele é um índice com muita inércia de ser captado aquilo, né? Mas não quer dizer que não dá para usar, são só considerações. Um outro tema que me agrada muito, assim, me agradaria muito trabalhar, porque, enfim, por ser mulher também, né? Mas é a questão de gênero, vulnerabilidades e mudanças climáticas, que apareceu lá, e até fiquei surpresa no início, né? Por aparecer tão nitidamente essa questão de gênero, fiquei feliz que estejam pesquisando sobre isso. Mas, claro que esse problema de dados seria maior ainda, imagino eu, né? Porque gênero, a gente está pensando em questões de gênero é uma coisa muito recente, né? Então, é mais difícil ainda conseguir dados. Mas, quando eu penso em vulnerabilidade e mudanças climáticas, o que me vem à mente, né, é que de que forma as diferentes faixas de renda elas são atingidas pelas mudanças climáticas. E se é possível fazer um recorte de gênero. Eu acho que isso seria interessante, assim, uma pergunta interessante para responder. Aí eu acabo caindo na questão da justiça climática, justiça ambiental, que vem sendo pesquisado agora, e o relatório do IPCC, até esqueci de comentar ontem, professor, mas eu fiquei muito feliz, eu descobri ele, tipo, uns 5 dias depois que ele saiu, e eu comecei a ler, justamente, ele tem algumas questões, acho que 16 questões, eu li as questões e as respostas, e daí tem o resumo do relatório, que são 80 páginas, eu cheguei mais ou menos até a metade, e tem um relatório de 3.000 e tantas páginas, e o professor disse que pesquisou a palavra complexidade, lá no meio eu pesquisei desigualdade, porque é o primeiro relatório do IPCC que faz essa relação com essa questão mais social também, né, de desigualdade. Aí eu pesquisei nas 3.000 e tantas páginas, a palavra aparece, inequality aparece 3.000 e tantas vezes, assim, achei interessante. E outra coisa seria essa criação dos índices que o professor comentou, né, similar, ou dentro daquilo que o senhor explicou na última aula, né, selecionando as perguntas, se fosse possível fazer recortes de gênero e meio ambiente. E também uma coisa que está bem pouco madura ainda seria criar uma rede de cooperação, mas aí seria mais um modelo mental, com com os agentes heterogêneos interagindo, mas isso ainda não amadurece muito. Deixa eu fazer uma sugestão, só uma ideia, que eu acho que encaixa um pouquinho nisso aí. Deixa eu compartilhar uma coisa aqui. Você tem que unshare, ou sei lá, aquele botão vermelho. Assim. Tá. Deixa eu mostrar esses slides. Isso aqui é da aula passada, mas tem um negócio aqui, uma ideia. Lembra, a gente estava vendo aquele paper do Nathan Nunn, e aí lá no final eu mostrei esse paper deles. Então aqui eles pegaram... Lembra, era social learning, a ideia que a questão que é testar pessoas que estão em culturas hoje, que vieram, que são descendentes de culturas onde o clima mudava muito, essas pessoas hoje são mais tradicionalistas. Essa é a regressão que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, eles pegaram assim, dados de variação do clima de ano 500 a anos 1900, depois, e fizeram para os Estados Unidos também, quer dizer, você poderia fazer algo
parecido para o Brasil. Mas aí, finalmente, tem esses dados aqui. Então, existe um dado, um índice para variabilidade da temperatura milênios atrás. Então, existe esse dado. E aí, o que eles fazem essa regressão, que essa variabilidade do clima afeta a importância da tradição. Então, aqui é o World Value Survey, são perguntas, você escolhe perguntas lá no questionário que estão a ver com as pessoas prezam o passado, e o que eles mostram é que onde havia mais instabilidade, as pessoas são menos tradicionais, porque aquela informação do social learning não está lá. Mas você poderia fazer alguma coisa assim, mudando a variável dependente. Eu fiquei pensando assim, será que quem que hoje é mais aberto ou dá mais valor à mudança climática, ou é favorável a políticas de mudanças climáticas, ou acha que isso aqui é importante ou não? Então, você podia pegar perguntas, podia ter um índice aqui, que você captasse não a importância de tradição, mas a importância do clima. E ver se tem alguma coisa a ver. Será que culturas que estão em lugares onde o clima não muda muito, não vem muito risco? Nunca mudou o clima em 1000 anos, por que você acha que vai mudar agora? Alguma coisa assim, sei lá. Não que as pessoas pensem isso, mas a cultura traria essas atitudes e crenças e cultura nesse sentido. Controlando por um monte de coisas, inclusive eles põem um índice de complexidade aqui, mas aqui é tudo controle. É uma coisa que daria para você fazer, eu acho que relativamente fácil, né? Bem factível. Está pegando mais essa ideia de crenças e culturas, né? Mas também podia ter uma coisa de gênero aqui, porque você pode usar, bom, é que depende se fizer nível de país ou nível das respostas dos questionários, e sempre daria, eu acho, esse índice, como eles têm esse índice para os Estados Unidos, talvez tenha para o Brasil, não sei o quanto que eles estão disponibilizando. Como isso aqui já tem mais de 10 anos, suponho que os dados estejam disponibilizados. Então, talvez alguma ideia aí com isso, né, de mudança climática hoje e como é que nossa atitude para a mudança climática hoje é afetada pela mudança, os impactos de mudança climática as atitudes ficaram embutidas na cultura dos nossos antepassados. Porque eu gosto dessa ideia, que me parece uma ideia factível, rápido, né? Já os dados, se conseguir os dados deles, eles devem compartilhar esses dados se não estão ali, não precisa inventar muita coisa. Por exemplo, eu me preocuparia um pouco com um dos controles PIB per capita, mas, poxa, mas será que PIB per capita não é endógeno com as atitudes? Né? Você tem certas atitudes afetam o PIB per capita, mas se eles não se preocuparam com isso, você sempre pode dizer isso, ou se eles se preocuparam, talvez eles tenham algum jeito de lidar com isso. Muito bom, professor, vou pensar. Ok. E na próxima aula, só lembrando, a gente vai justamente ver esses índices, né? Como é que cria os índices. Vou mostrar um pouquinho mais de detalhe, mostrar que é relativamente fácil. Eu fiz vergonhosamente no Excel. Então, eu tenho até vergonha de falar isso, mas é uma planilha gigante, mas é factível, dá para fazer isso. Professor, tá aparecendo ou não? Tá, sim. Trocou? E o outro tema, então, que é bem interessante, não acaba assemelhando um pouquinho com a minha ideia lá inicial do projeto, apareceu essa questão de transição e adaptação econômica e ecológica, tanto em termos de necessidade como em termos de críticas à bioeconomia. Eu lembro que eles criticam alguns autores e uma coisa assim. Aí, aqui, o que eu gostaria, penso que seria legal se eu conseguisse criar um modelinho mesmo desses modelos tipo NetLogo, que
conseguisse captar essa questão de transição e adaptação econômica e ecológica. E daí eu só coloquei esse dado aqui, que se fosse para o Brasil, por exemplo, o nosso maior problema são as mudanças do uso da terra e a agropecuária, né, que são os principais responsáveis pela mudança climática no Brasil, ou seja, o desmatamento, de alguma forma, né? Então, esse dado, com certeza, tem que entrar dentro dessa simulação de cenários, né? Daria para fazer uma simulação utilizando algumas variáveis importantes e as características que mostram por que isso é um sistema complexo, né? De adaptação, enfim, emergência, que eu conseguisse captar isso. Isso seria um pequeno sonho meu, assim, se eu conseguisse fazer, mas até eu passei mais ou menos um mês só estudando como é que se faz os modelos, já dei uma organizada, achei meio que um passo a passo, mas estou longe de saber fazer ainda. E é isso, pessoal, é isso que eu tenho até o momento, se estejam abertos a críticas e, enfim, agradeço, inclusive. Oi, Deise, tudo bem? Parabéns pela exposição. Eu estava pensando aqui, uma forma, acho que você poderia conseguir dados, principalmente do agronegócio, é que os municípios, eles são exportadores, né, do agronegócio. Então, a arrecadação tem um impacto. E esses impactos, principalmente dessa atividade exportadora, devem ter dados sobre recolhimento de impostos, aumento. Então, você pode ter uma noção do que é uma cultura da agricultura voltada à exportação e o que seria um negócio mais voltado a um espaço menor de área de atuação. Né? Então, talvez, acho que na questão da análise de tributação, acho que você consiga fazer isso. Mesmo porque tem alguns impostos que são federais, mas na repartição, o município que arrecada, ele recebe um percentual. Né? Então, acho que talvez consiga analisar alguma coisa nesse sentido. Joia. Depois eu falo com você no privado. Mais alguém? Por favor. O Renan, talvez, você leu aquele trabalho, tem um pessoal do Hidalgo que fez que é uma rede especificamente sobre desigualdade, teria alguma coisa naquele trabalho que seria útil? A Deise mencionou, acho, já esse trabalho. O trabalho do... Sabe que tem um monte de variantes. Você tem um de emissões, que eu nunca li, eu acho que é outro de desigualdade. Sabe? Tem o trabalho do Hartmann, mas ele não chega a fazer nenhum tipo de rede sobre desigualdade. Ele faz os cálculos como se fosse aquele PROD, só que é um cálculo de Gini dele. E aí ele associa um nível de desigualdade aos produtos. E outro... Mas isso que eu estava querendo, o que quer dizer isso, desigualdade do produto? É um produto que é produzido em um lugar desigual? Seria, pelo que eu entendi, eu teria que ver aí no paper, mas é como se fosse a desigualdade média associada ao produto. Aí você pega a média dos Ginis daqueles países que exportam aquele produto competitivamente. Uhum. Então, isso parece interessante para a Deise, né? De repente, olhar mais de perto. Sim, com certeza. Esse paper do Hartmann acho que seria muito bom. E ele faz uma regressão depois. E ele associa a complexidade econômica em geral com o índice de Gini, sem ser esse PROD, e com alguma parte de instituições, né? Esse paper realmente é muito legal. Então, porque Deise, que você fica pensando assim, tá, mas ele fez isso, o que eu vou fazer? Mas como esse negócio fora da economia, que pouca gente conhece, só de você fazer uma parte em que você está, sabe, trazendo a literatura que já tentou fazer essas coisas e claro, e daí ver o que você pode fazer uma contribuição a mais, mas só isso, esse tipo de coisa já seria muito bom, assim, como um capítulo de tese né, de trazer que você vai estar fazendo um serviço muito grande para outras pessoas que de economia do meio, que tem interesse nisso, que não tem tempo de ver essas outras coisas todas, você estaria lá meio que juntando tudo ali, e claro que vendo o que dá para fazer
responder específico a mais. Pois sim, eu achei interessante, mas a minha ideia é que se eu pudesse pegar e inserir a questão da mudança climática, mesmo que seja o recorte lá da energia, né? E até o Renan comentou ontem sobre o outro índice que é o índice de complexidade dos produtos verdes. Então, conseguisse fazer uma análise a partir desses índices que já existem, porque juntando os dois não tem ainda desigualdade e diretamente, né, meio ambiente, ou enfim, mudança climática ou energia, mais especificamente, já seria legal, né? E Aí muitas tem vezes o jeito de juntar pode ser de uma maneira bem relativamente simples, né? Se um tem um índice e o outro tem outro índice, às vezes não precisa ser daí uma outra rede que vai simultaneamente pegar tudo, mas às vezes só pegando aqueles duas séries de índices e vendo como é que elas se relacionam, sabe? Isso eu acho que ficaria muito bom no capítulo de tese. Naquela primeira ideia da Daisy mesmo, eu acho que é bem interessante. Se conseguir juntar esses dois papers, eu acho que isso é uma coisa assim, sensacional. E o paper que fala sobre complexidade de produtos verdes, os autores, eles criaram uma base de dados que talvez dê para aproveitar bastante também. Mas é tudo internacional, né? Assim, comparando países, né? Eu acho que dá para juntar os dois papers e sair uma coisa boa mesmo. Daisy, eu não sei se você já viu os dados do Observatório do Clima, com as divulgações de emissões por município, por região, inclusive setores. Não sei se você já chegou a dar uma olhada nesses dados, eles estão disponíveis na internet. Eu cheguei a olhar uma certa vez alguns dados, eu achei bastante interessante, porque você consegue ver por cidade e por setor econômico também, dentro da cidade, sabe? Talvez do clima de quem? De quem é que faz? Então, o Observatório do Clima, ele é uma ONG, é uma entidade, eu não sei classificar exatamente, mas eles prestam serviço para o Ministério do Meio Ambiente, porque com esses acordos internacionais que o Brasil assina, eles fornecem os dados das emissões do Brasil inteiro, entendeu? Eles não são uma entidade do governo, eles são uma entidade à parte, assim, mas eles que fornecem esses dados. E aí eles têm uma base de dados muito boa. Assim, eu cheguei a dar uma olhada para algumas coisas, para fazer algumas análises, assim, porque o próprio Ministério, ele divulga um relatório todo ano, né, das emissões, e esse relatório, ele é um relatório consolidado, né, um PDF, só que esse relatório, ele vem desses dados, entendeu? E aí ele tem essas aberturas. Não sei, aí quando ela estava falando essa parte dos municípios, né, e a questão da desigualdade, de repente fazer uma associação com essa parte setorial. Tem alguns setores que são mais oligopolizados, que são mais concentrados, né? Também, não sei se poderia auxiliar nessa visão. Obrigada, vou ver sim, Nancy. Eu posso passar o link dessas bases para vocês. Ótimo. Eu compartilho os links. Mais alguém? Deixa eu mencionar só uma outra ideia que eu tive. Não é diretamente com o que você fez, mas eu estava totalmente tentando pensar essas coisas de meio ambiente. Aquele período que eu passei como editor do Environment Development Economics, um tipo de trabalho que chegava muito era trabalhos assim. Era alguma entidade que chegava a algum lugar no mundo, um lugar mais pobre. Eu até mencionei 2 casos hoje. Na Bolívia, no Peru, chegavam com uma batata nova, era uma batata híbrida, e era muito melhor, resolvia um monte de problemas. Aí faziam um programa, e aí todo mundo adotou, funcionou, e o que o paper mostra é que funciona, que melhorou a renda dessa população
bastante. Só que daí no final você vai ver o que acontece assim que o programa acaba, o Banco Mundial sai, ou sei lá, a instituição sai, as pessoas voltam à batata anterior, param de usar a tecnologia nova. Tinha um outro exemplo que eram fogões na China. Parece que na China é um grande problema, fogão a lenha dentro de casa, dá um monte de doenças, parece que é um negócio horrível, assim, os números. Então tinha um fogão que inventaram que não solta fumaça e não sei o quê, e as pessoas adotam e aí deixam de usar. É cheio de exemplos disso. E aí a conclusão que as pessoas geralmente chegam é que isso acontece comportamental. As pessoas são irracionais, as pessoas são pouco educadas, alguma coisa assim seria isso. E aí eu fico pensando, tipo, aquela coisa, quem já viu esse negócio de ergodicidade, em economia brasileira a gente viu que as pessoas não aceitam uma aposta, que é uma aposta benéfica ao longo do tempo, você pegar o valor esperado dela, né? Você aposta R$100, se você ganhar, você ganha 150, se perder, você fica com 60 do seu 100. Por que as pessoas não estão aceitando uma aposta que tem valor esperado positivo? E aí tem a economia comportamental diz, porque as pessoas são irracionais, mas não parece que alguém seria racional assim. E aí tem uma explicação de ergodicidade, que é mais ou menos assim, seu primeiro objetivo é evitar ruína, né? Evitar de morrer, de ser absorvido, que é o jeito que eles falam nessa literatura. Então talvez assim, e quando você vê aquele exemplo que eu dei dos templos de água do Levin, que a gente viu na aula passada e o Nathan cita muito, que o novo jeito de plantar arroz, uma semente que planta em toda a época do ano, mas aí dá errado. Então, é esse tipo de coisa que eu estou pensando, se achar exemplos Deve ter no Brasil vários exemplos desses, que projetos bem intencionados do governo, que visam resolver um problema, e geralmente com populações mais pobres, mas elas se recusam a adotar, e não é porque elas seriam... Quando você tem clima e essa incerteza do futuro, talvez é um seguro você, às vezes, ficar com um jeito que é Lindy, né? Não sei se você conhece a ideia Lindy. O Lindy é uma coisa que se faz há muito tempo, é Lindy. O Nassim Taleb tem essa ideia Lindy, que ela, já que durou 1000 anos, ela vai continuar durando. Enquanto uma coisa nova, como uma nova semente, uma nova tecnologia que vai resolver um problema, você não sabe. Se você é pobre, você não quer arriscar aquilo ali. Então, de repente, sei lá, estou falando isso que de repente você vê um projeto desses, alguma coisa, sempre daria uma boa ideia. Então tá. Então, o que você achou, Daisy? Eu sei que nesse momento a gente fica mais confuso ainda, mas... Não, mas é uma confusão boa. O processo é esse. Acho que tem várias ideias boas aí hoje. E as suas ideias iniciais também, acho que tem bastante promessa, só daí ir fazendo e ver onde é que vai dar. Tá, muito obrigada, pessoal. Eu gostei muito. Todos façam isso, se desafiem a apresentar para um grupo maior, que eu acho que ajuda muito, assim. Eu sou muito a favor da cooperação, da colaboração, especialmente na academia, porque essa pandemia é um exemplo, que se a gente tivesse ficado sozinho, né, sem trocar ideias, não sei o que teria acontecido. Então, façam isso que ajuda. Aliás, já que a Deise falou isso, daí a gente tem que combinar também, quem não apresentou ainda, daí entra em contato comigo de quando é que vai ser, né, a Débora, a Ana Lúcia, Lorena, e tem o Alexandre e o Rafael. Hein? Por e-mail é melhor? Se quiser assim, dizer quando que está pronto, a gente faz nesse esquema, né? Às vezes tem uma aula, eu posso tentar fazer... Se eu puder ficar mais para o final, que eu estou num projeto do trabalho aqui, terminando, que está muito pesado. Então, aí eu vou tirar férias uma época e aí eu consigo preparar algo legal, assim, com calma. E lembra, então, a aula que vem vai ser cultura, a gente vai dar esses índices, medidas de cultura e ver o que dá para fazer com eles. Legal. E tem os papers que eu sugeri. Então é isso. Então, até sexta-feira.